Oi, pessoal, meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Altispod, podcast mais atípico deste Brasil, minha gente. Uma salva de palmas! Ó, que estúdio cheio que tá aqui, Pix de R$10 para cada um, bater palma aqui para mim, né, para dar um efeito. Brincadeira, vocês estão vendo aqui o fundo, essa movimentação, porque a gente está no Terteiro, um seminário que une artistas e o autismo. É um seminário que, na verdade, faz um convite de reflexão para a gente enxergar as potencialidades, as habilidades dos nossos autistas. Gente, aqui está recheado de artistas mesmo. Fotografia, artes plásticas, música, teatro, dança. Então, quando a gente é uma família atípica, a gente precisa, de fato, abrir mais os nossos horizontes, porque tem, sim, potencialidades e habilidades para serem exploradas. Não necessariamente aquilo que a gente sempre viu na cartilha, né, padrãozinho de todo mundo, mas tem. Basta com que a gente olhe, a gente passe a enxergar, tá ali, né? Então, esse seminário é um convite para isso. Vou perguntar para você que está aí nos assistindo, se já está inscrito no canal. Não é possível que nesta altura do campeonato você ainda não se inscreveu, coleguinha. Me dá essa moral, já dá um joinha, compartilha. Quanto mais vocês compartilharem, mais vocês participarem, mais se inscreverem, mais o YouTube vai entender a relevância desse assunto, entregar para aquela família que está lá do outro lado do computador, sozinha, angustiada, aflita, né? No Google lá, escrevendo autismo, para que possa nos encontrar. Né? Aqui a gente tem esse compromisso de levar informação gratuita e de qualidade para o máximo de pessoas possível. Então, me ajude no fortalecimento dessa rede de apoio, tá bom? E até, né, falando em apoio, eu quero agradecer demais o IEPSIS, é o Instituto de Capacitação de Pais, de Profissionais, da Emília Gama, Dr. Paulo Liberaliço, né, que estão apoiando o quê? O Altispod aqui no Terteiro. Então, dá uma olhadinha no que o IEPSIS tem para oferecer para vocês. Pessoal, não deixem de conferir, tá bom? E vamos ao nosso bate-papo de hoje. Esse tema já estava escolhido faz tanto tempo, só que não. Faz 5 segundos que a gente definiu sobre o que vamos falar. Porque ela é maravilhosa, assim. E o profissional, quando ele compreende do assunto, ela está há mais de 20 anos nessa área do autismo, minha gente. Não tem como pegar de surpresa. Você fala, vamos falar disso? Vamos. Pode ser, não sei o que ela pode. Então, com a gente é sempre assim. A gente chega aqui nos 45 do segundo tempo. E a gente escolheu falar sobre a rigidez no autismo, rigidez cognitiva. Você sabe o que é isso, né? Pois é. É muito, muito, muito difícil e desafiador trabalhar essa flexibilização do cérebro. Então, recebam com muito carinho a minha convidada, Luciana Xavier. Uma salva de palmas! Maravilhosa. Obrigada, Mia. É sempre um prazer, uma delícia. E eu agradeço sempre a sua apresentação, porque eu acho tão especial. Mas não é que eu sei tudo, não. É que a gente gosta de uma coisa assim, meio que fluida. A gente senta, conversa. Eu acho que dessa forma fica mais gostoso para o telespectador, fica mais acessível, né? Eu acho que a grande obrigação do profissional, Mi, é transformar mesmo o conhecimento teórico, científico, num conhecimento acessível. Né? E eu acho que isso que nos une, isso Sim. que fez da gente uma comunidade que é de levar essas informações acessíveis, de modo que as pessoas possam fazer a aplicabilidade. Porque enquanto está no livro, Mi, e eu não levo para minha casa para aplicar para o meu filho, né, ele não está válido para essa família. A ciência não pode ficar presa num meio acadêmico, não é para isso que se estuda, que se pesquisa, que se produz ciência, né? Exatamente. Para aplicar na sociedade. Sim. E a rigidez, né, ela é um fator, ela é um componente do autismo, é uma característica que preocupa muitas famílias. Porque ela está muito presente, Mi. Você já parou para pensar nisso? Em todos os níveis de autismo. Em todos. Essa é uma característica que está em todos.
Variam os graus, né? O quão rígido ou não, mas é uma característica presente. Muito presente. É uma característica que, às vezes, ela é difícil de um diagnóstico diferencial. Por exemplo, a rigidez, ela está presente também no altas habilidades. A rigidez, ela está presente na deficiência intelectual, que é o outro extremo, né? A rigidez, ela está presente, por exemplo, no transtorno obsessivo compulsivo. Então, ela é uma característica que, para nós, ela não emerge para te trazer um diagnóstico. Eu preciso olhar para aquele todo, eu preciso avaliar esse todo do paciente, porque a rigidez isolada, ela não é critério diagnóstico exclusivo do autismo, né? E ela é realmente um grande desafio. Muito. O que é a rigidez cognitiva? O que acontece neste cérebro para ficar assim? É muito importante que a gente entenda que a rigidez, ela vem do pensamento concreto, tá? Quando a gente tem um cérebro atípico, com funcionamento atípico, a gente sabe que ele se desenvolveu de uma forma diferente. Então, muitas vezes, o que a gente chama de formação do pensamento operante, ela começa lá na infância. É o que vai preparar a gente, por exemplo, para fazer uma lição de divisão na hora de fazer continha de matemática. Por que a gente não começa pela divisão? Porque a gente começa pelo concreto. Então, a adição, com concreto, quantidade de lápis. Então, todo mundo tem o pensamento concreto no início do nosso desenvolvimento. Com o desenvolvimento, você vai criando o pensamento abstrato, a abstração. Gente, dentro da abstração mora teoria da mente, teoria da coerência central, né? Quanto mais literal, quanto mais concreto, mais rigidez eu vou ter, né? A rigidez, ela tem também um pano de fundo emocional. Quando a gente fala em controle, na psicologia, todo excesso esconde uma falta, toda falta gera um excesso. É muito louca essa frase. Então, quando eu preciso controlar demais, é porque eu tenho uma falta de controle. Todo excesso de controle esconde uma falta. Então, muitas vezes, é um mecanismo de regulação. Eu preciso usar sempre o mesmo prato, eu preciso comer sempre as mesmas coisas, eu preciso ter esse planejamento, porque eu sei que eu vou me desestruturar, né? O toque mesmo, ele se instala com uma necessidade da pessoa ter controle sobre ela mesma. E esse controle ele acaba indo para o exterior, né? Então a rigidez ela é um grande desafio nesse sentido. Por quê? Não dá muitas vezes para eu mirar na flexibilidade. Bom, então o objetivo é flexibilidade. Assim como a alfabetização não tem os pré-requisitos, na flexibilidade é a mesma coisa. Quais são os pré-requisitos para eu ter uma criança mais flexível? Eu preciso instalar algumas coisas nela, E para eu instalar, são questões relacionadas à construção de pensamento abstrato. Dedução lógica, né? Teoria da mente, compreensão de si mesmo, intrapsicológica, compreensão do outro, interpsicológica. Então, tem toda uma construção antes da gente falar em flexibilidade. E algo que eu acho que a gente precisa desmanchar, assim, essa visão, né? O meu filho vai ficar flexível? Nem sempre. Olha, na minha casuística, eu não conheço nenhum autista flexível. Eu conheço menos rígidos. Exatamente. Né? E que conseguiram atenuar essa manifestação desse sintoma, que não é uma barreira tão grande, né? Para mim, rigidez é sinônimo de sofrimento. Da família, de quem estiver junto, porque deixa a gente refém de rituais doidos e malucos, assim. Eu acho uma coisa muito penosa, muito punitiva. Nossa, você falou uma coisa muito certa. Então, assim, é sofrido. É sofrido para quem está em volta, é sofrido para a própria pessoa. Sim. Né? Então, você passa um processo de perda. Às vezes, uma perda muito simples, uma frustração muito banal. Muito banal. O autista verbal, que pode contribuir para a gente com isso, é sensacional, porque às vezes passa 2, 3, 4 semanas, eu não lembro mais, e ele fala, você sabia que eu ainda estou chateado com aquele apontador que eu perdi? Era o meu preferido. Então, assim, aquilo ainda está doendo, aquilo ainda está sendo elaborado.
né? E é uma coisa que, por exemplo, fez desregular, Sim. né? Fez ir mal na prova naquele dia. Isso desse sofrimento, né? Então, o Arthur, por exemplo, hoje ele já consegue falar, né, para mim algumas coisas e, sei lá, fez a jardinagem no quintal da minha mãe. Ele fica sem ir no quintal. Se você mudou a dia de faxina em casa, ainda é uma questão. Ele sabe que ela vai lá, ela, assim, é uma vez a cada 15 dias que eu tenho faxineira. Aquele dia vai lá e ele já fica assim pra ela: você não vai tirar as minhas coisas do lugar, você não vai mexer. Ele fica dando ordens assim: você guardou a minha camiseta no lugar errado, você não sei o que lá. E aí ela dá risada, né? E aí eu fico sempre trabalhando com ele: filho, então assim, ó, ela vai vir amanhã. O que você já quer se antecipar? Tentar fazer do seu jeito? Porque cada um tem um jeito de fazer. Quando ela estiver aqui, ela vai fazer do jeito dela, né? Tipo, sei lá, esses seus legos espalhados pelo chão, eu vou precisar desmontar porque tem que limpar, né? Então, mas é sempre difícil. Sempre precisa de uma preparação. E aí ele fala, eu fico tentando conversar com ele, o que você sente? Para entender. Por que tão difícil? Você sabe, as peças estão ali, você não perdeu, não é que você nunca mais vai poder brincar, você vai poder brincar. E por quê? E aí ele falou assim pra mim: mamãe, eu não gosto quando é diferente. Aí mas o diferente pode ser legal também, mas eu gostei desse jeito que ficou. Aí tudo bem, mas antes de fazer você também não sabia, tem outras formas de fazer. Mas aí ele fica nisso: não, eu quero daquele jeito. Aí olha o que eu faço com ele. Ele monta cenários, né, em casa para brincar. E ele monta cenários muito ricos. Tem todo um universo nos cenários que ele monta. Então, assim, eu não estou desmontando o Lego. Eu estou desmontando, assim, a ilha que tem uma queda d'água, onde os dinossauros têm uma travessia para passar para o outro, para outra montanha e o vulcão em erupção. Entende? A cabeça dele, aquilo ali, eu acho isso fantástico. Mundo. Então, não é o Lego, né? Não são os bichinhos que eu estou tirando do lugar. Não. Tem todo um porquê de estarem ali, não é aleatório, né? Então, o que eu comecei a fazer com o Arthur, Lu? Eu comecei a tirar foto. Olha isso. Foto dos cenários, do quarto, de todos os ângulos. Ele vai me dirigindo. Tira daqui também, aqui também. Porque eu falei assim, o que você acha da gente tirar foto? E aí você vai poder lembrar e fazer igualzinho, se você quiser. E se você quiser tentar algo novo também, pode ser bacana. E isso acalmou o coração dele. Então, é isso. Toda vez vai arrumar o quarto de brinquedo, foto. Foto para todos os lados, de todos os ângulos. E ele não tem voltado nessas fotos, ele não me pede. Ele sempre tem feito diferente. E eu sempre reforço. Nossa, mas ficou legal demais dessa vez. Que ideia genial, que eu nunca ia pensar em fazer tal coisa, né? Então, eu tento o tempo inteiro reforçar para o Arthur o quão legal é aquela experiência diferente, né? Então, foi uma saída que eu achei, mas tudo eu preciso planejar. Sim, e assim, isso não é uma garantia que o Arthur está bem. Não, que ele está bem com essa desmontagem com a foto. Não. Você pode ver que você elogia, você sorri, mas você não sente essa espontaneidade nele. Não. Então, assim, é como se ele dissesse para você: beleza, mas eu preferia que o cenário tivesse montado e ela não viesse amanhã. Com certeza. É isso. Não, é isso. Essa sensação, tipo assim, para ele, como está, fica. Ele foi aceitando e tolerando aquilo. E a foto foi uma saída, assim, de um pouco de conforto. Exatamente, é uma saída, né? Um conforto para essa mudança que vai vir. Você sabe que a gente tem isso assim sempre como meta, né? Então a gente chama de cúspides comportamentais, né? São objetivos maiores que a gente tem. Então nem sempre a gente quer, por exemplo, habilidades sociais. O Arthur é uma criança que tem habilidades sociais. Tem bastante, né? É o forte, é o meu reforçador intrínseco. Eu me lembro quando avaliei o Arthur, mas a rigidez é algo que, para o Arthur, no programa de atendimento dele, deve ser uma cúspide comportamental. Pai, eu preciso chegar aí. Né? Quando a gente fez a mudança da clínica, teve vários fatores envolvendo rigidez que nós paramos para pensar e foi muito interessante. Primeiro, ter que trabalhar a mudança de ambiente físico com muitos deles, inclusive adultos. Olha. Nós tivemos uma adulta, 30 e poucos anos,
que assim, foi muito difícil para ela. Ela falou, para mim, o lugar que eu me sento e a paisagem que eu tenho da janela da terapeuta é algo muito importante. Olha isso. Ela falou, em casa, eu começo a programar a minha sessão pensando nesta paisagem. Então, assim, como assim vocês vão mudar a minha sala de terapia? Mas e a poltrona? Pelo menos a poltrona vocês vão subir? Não, a poltrona vai estar lá, é a mesma. Ai, tá bom, mas a paisagem não é, né? Então, o que aconteceu? Ela ainda está, eu acho que ela deve estar, pela época que a gente mudou, deve ser terceira, quarta sessão, ela ainda está com a persiana fechada. Juro por Deus. Fechada. Ela falou, não abre, não abre. Não, eu tenho certeza, porque ela falou, desorganiza meu raciocínio. É um comportamento que o Arthur não faria, que é como quando ele evita de ir no quintal da minha mãe que passou o jardineiro. Que Evita. É quando ele não vai na sala porque tá tá tudo mudado ali, ele não vai naquele ambiente. Faz fuga e esquiva. Por quê? Porque se torna aversivo. Então, na supervisão, a terapeuta estava me falando isso. Lu, a gente pode chamar que é um estímulo aversivo? Desorganizou o pensamento dela. Sim. Então, assim, vai manter fechada a persiana, ela não quer ver a paisagem lá fora, até o tempo que ela puder tolerar, né? Algumas crianças, nós tivemos que fazer várias excursões na clínica nova. Então, olha, vamos ver subindo a parede, vamos ver pintando a parede, e contaram os degraus, então subiam de elevador, subiam de degrau, até eles entenderem. Era assunto na sala de espera, né? Então, assim, os mais rígidos, chegava alguém novo, às vezes você recebe um paciente que vem do interior, de outro estado, eles reconhecem que é gente que não tá ali na clínica toda semana. Tinha um que punha a mão na cintura e fazia assim, sabia que a gente vai sair do 7 e vai pro 10? Porque ele estava elaborando isso, então ele precisava repetir o tempo todo. Um mantra. Vai me acostumando, deixa eu falar pra mim mesmo. E a foto foi uma coisa que a gente usou muito. Então, assim, tira uma última foto eu nesse tatame, tira uma última foto eu na parede dos lápis, tira uma última foto eu com isso, porque a gente precisava se despedir daquilo, né? Então, assim, foram muitos tchauz. Por quê? Porque ainda é concreto, Mi. Então, eles voltavam para trás e dava tchau e apagava a luz. Aí voltava de novo, dava tchau, apagava a luz. Mesmo que o reforçador ir para a clínica nova estava muito bacana para eles. E aí, pensando na flexibilidade, o projeto hoje da clínica, o plano, é incluir a flexibilidade. Então, assim, hoje ninguém mais tem sala fixa. Ótimo. Antigamente era a sala da Tia Nath, a sala da Fono, hoje não. Então, hoje eles fazem um rodízio em todas as salas. Hoje a gente tem salas compartilhadas, com 8 lugares na mesa, justamente para simular um ambiente de escola. Onde tem amiguinho do lado, onde tem amiguinho com outras necessidades. As meninas, elas têm uma coisa, é muito característico isso da nossa clínica. Lápis cor de pele. Assim, ou lápis rosa. Né? Então, elas chegam, ela já pega, porque eu vou precisar pintar primeiro. Eu preciso desse lápis. Então, agora, com essa mesa compartilhada, elas estão tendo que esperar. Então, assim, elas olham pra gente, porque elas sabem que a gente sabe o que elas querem. Então, elas olham brava, como quem diz, eu tô me controlando, mas esse lápis era meu, eu tinha que pegar ele primeiro, entendeu? Como que eu não vou pintar o sol de amarelo? Existe isso, né? Então, a gente está pensando muito nisso, até no rodízio de terapeutas. Por quê, Mi? Por exemplo, férias de terapeuta era um problema. Olha, eu vou ficar sem trazer ele um mês, porque se a tia fulana não vier, ele não vai vir. Então, o que a gente está fazendo? Rodízio até de terapeutas. Isso. Quando o Arthur fez a intervenção em aba, na clínica lá no núcleo, ele tinha o rodízio. Quando ele conseguiu mais segurança, né, que não tinha toda aquela conexão, assim, era feito um rodízio. Ele entrava com uma pessoa, saía com outra. Era assim, sabe, não sabia como que ia ser. Agora, onde ele está fazendo integração sensorial, ele está com uma pessoa só, a Tia Lau, que eu amo de paixão. E ele tem feito em grupinhos sociais, mas... E aí ele já tem a turminha, tem os amiguinhos, ele gosta, conhece os outros terapeutas, brinca junto ali, assim... Não dá muita moral, mas assim, porque a Tia Lau que é minha, né? Uhum. E eu não consigo levar o Arthur se a Lau falta. Olha lá. E eu fico assim, filho, mas vai todos os seus amiguinhos, vai estar fulano, clãs, eles fizeram uma... Não. A Tia Lau vai? Não. Então eu vou faltar dessa vez. Você explica pra ela o porquê.
Ela tem casos de rigidez tão fortes que eles chegam a verbalizar, não sei se o Arthur já te falou isso, a necessidade de dormir e começar um novo dia. Eu quero começar tudo de novo. Estragou meu dia. Exato, acabou. Não tem. Já tive disso de quando eu tava na minha história, no meu calvário com a campainha, que ele que tinha que apertar todas as campainhas do universo, né? Então a gente já tava treinando isso. Então, né, eu já sabia que eu ia causar essa frustração nele nos lugares, não era todo dia, enfim, já estava no plano de intervenção. E num dia super cansativo, tipo assim, era 8 horas da noite, eu tava voltando do judô com o Arthur, à noite, depois da escola, levando a minha mãe pra jantar e descendo, assim, catando cavaco, blusa, pegando mala, pegando mochila, nananã, eu apertei a campainha. Ai, eu não queria ter apertado aquela hora, entendeu? Se pudesse voltar um eu apertei e assim, putz... Aí a minha mãe, aí começou, aquele rendezvous, né? E aí o Arthur queria que voltasse lá pra frente da escola pra fazer o percurso todo de novo. Não adiantava, mesmo se eu falasse, vai, aperta você agora, ó. Não. Começar de lá pra vir aqui. E aquilo. Aí minha mãe lá na calçada, mas por que você foi apertar? Eu falei, porque foi sem querer. Aí, não, o moleque não entra. Aí o vô e a avó aí, gritando no meio da rua, tipo assim, sabe? E ele, não, tem que começar de novo. Ele ficou, não, tem que começar de novo, tem que começar de novo, tem que começar de novo. E eu assim, filho, nós não vamos começar de novo. Pensa com a mamãe, não tem lógica voltar até lá. E aí, enfim, não adianta explicar, ainda mais na hora da crise, né? Mas, Lu, aquele dia foi coisa de, tipo, 1h30 de descompensação. Que, tipo assim, eu mandei minha mãe e meu pai pro quarto, naquelas horas, na casa deles, porque eles não aguentavam ver ele daquele jeito, ficava tentando interferir, dando atenção, potencializava toda aquela situação. Falei, sai todo mundo daqui. Todo mundo vai pro quarto, fecha a porta, quem vai ficar aqui sou eu. E ali fiquei, 1h30 com ele. Porque ele ia sofrer, ele ia chorar, ele ia lastimar essa perda. Isso, tava doído, tava sofrido, deixa ele chorar, ele precisa pôr pra fora. Você não vai poder me bater, porque às vezes ele vinha querendo me chutar, me bater não vai, quebrar as coisas não vai, mas você tá triste, eu entendo. E aí depois que organiza, né, eu fico sempre me colocando muito no lugar dos pais. Você conseguiu organizar, você conseguiu passar por isso, não foi fácil. Imagina no dia seguinte você dizer assim, Arthur, agora a gente precisa conversar sobre uma coisa. Vão ter algumas vezes que eu vou apertar a campainha. Aí você vai começar tudo de novo. Né? Não, toda manhã assim, que eu acordava sabendo que eu ia deixar ele na clínica, já apertando a campainha, já começa aquele dia na alegria, né? Que você fica assim, que legal, só que não. Então, e as pessoas acham que o treino de flexibilidade é justamente isso. Né? Bom, então eu preciso ir falando para ele que vão ter alguns imprevistos. Precisa. Eles não conseguem ter essa compreensão do imprevisto. Porque como ele criou uma sequência lógica na cabeça dele. Sim. Como o Lego tem um sentido para ele. Isso. Você percebe que é o mesmo cérebro? Sim. Então, quando isso é desfeito, é a mesma sensação de quando a faxineira desmontou o Lego dele. Então não tem uma explicação lógica que vai consertar aquilo, né? Não. Lógica pra mim, no caso. Ele pode até compreender essa lógica. Como eu tenho muitos adultos com potencial cognitivo ótimo e que dizem pra mim, eu entendo, mas pra mim é muito difícil. Então, assim, eu não vou, sei lá, pegar o elevador de serviço, eu vou pegar o elevador social. Mesmo sabendo que um dia ele quebra, que um dia eu vou precisar passar esse desgosto, eles chamam de desgosto, mas para mim é a óbvia. Eu tenho que entrar por aquela porta. E o que a gente precisa lembrar é que a rigidez, ela tem panos de fundo diferentes nos transtornos. Né? Então, se você pega, por exemplo, de altas habilidades, é uma rigidez muito relacionada ao perfeccionismo, a uma superexigência, a uma intolerância com erros, uma falta de paciência com pessoas mais lentas que não compreendem a cognição avantajada deles. É um outro tipo de rigidez, né? Quando você pega a rigidez, a repetição do toque, é sofrido, né? Então a pessoa acha que se ela não cumprir aquele ritual, algo de ruim vai acontecer para ela, ela vai ser punida, castigada. Você vê que é diferente. Uma crença que tem. É uma crença. Tipo assim, sei lá, se eu virar o chinelo, minha mãe vai morrer.
Se eu não fizer todas as orações de manhã, eu vou ter um dia péssimo. Alguém vai morrer na minha família. São né? coisas bem... São bem fortes. E já a rigidez do autismo, ela está muito relacionada com eu não quero desregular, eu não quero lidar com esse novo, eu não quero me frustrar. Eu não sei se eu vou ter ferramentas para lidar com esse novo. Você entende? Sim. Então, assim, eu não compreendo também esse novo. A concretude do meu pensamento me faz ser literal. Então, vai chover canivete. Vai chover canivete. Né? Então, o que eu falo que os adultos, por isso que eu repito muito isso, esse meu contato com os adultos, com os adolescentes, verbais, vocais, me ajuda demais nessa compreensão. Então, eu tenho mulheres que dizem assim para mim, eu aprendi alguns ditados populares para poder trabalhar na empresa, para poder conversar com os meus avós que são europeus e usam demais. Ela falou, mas não que quando eles falam, ainda não acende na minha cabeça os canivetes caindo do céu. É a primeira coisa que acende. Mas aí eu vou para o comportamento aprendido. Então isso é cerebral também, né? Você acende o comportamento ali meio que involuntário, ele passa pela censura do córtex pré-frontal, depois você faz o processamento e você vem com um comportamento aprendido, a informação que você aprendeu, né? Eu brinco que é que nem língua estrangeira, assim? Como é que a gente fala? Idioma. Língua materna, língua materna. E outro idioma. Então, primeiro você pensa no português, né? Eu viajo, eu já penso no português. Aí eu tenho que parar, pensar. Pra transformar em inglês. Não pensa em inglês. Enquanto, por exemplo, que pessoas que automatizam muito, que moram fora tempo demais, né? Eu acho isso sensacional. Diz que o termômetro sonhei em inglês. Se você sonhar em inglês, é porque você já tá com ele muito incorporado ali mesmo, dentro de você. Sonhar, tipo assim, uma vivência e é em inglês, né? As pessoas falando inglês. Você tá pensando em inglês. Realmente, que legal. Nunca tinha ouvido falar. Mas é legal. Então, a rigidez, você imagina a rigidez para quem não consegue se comunicar, Mirella. Eu penso muito nisso. Porque o Arthur, ele consegue dizer. Sim. Se você apertar a campainha, eu vou gritar, eu vou chorar, eu vou ficar bravo. Eu não quero. Eu aperto a campainha. Olha, essa frase, gente, tem sujeito, tem verbo, né? Tem substantivo, tem o desejo dele. Eu aperto a campainha. Agora, e o não verbal? E ele vai ter a vontade, ele não vai conseguir muitas vezes expressar isso, ele vai desregular, esses pais não vão compreender. Então, daí vem a importância. Recentemente, a gente vem batendo muito mais nessa tecla, comunicação aumentativa alternativa. Né? Desmanchar, aí a Betânia fala muito bem sobre isso, esses mitos, porque vai impedir de falar, vai acomodar, não vai ficar preguiçoso, né? Ai, gente, para com isso. Os estudos mostram exatamente o contrário. Isso aí é crença. Isso é crença sem fundamento, sabe? É mito. Tudo que tem de robustez é de quanto antes você oportuniza, né? Algum meio de comunicação para aquela criança ainda não verbal, ela só tende a entender e como fala, sedimentar ainda mais na cabecinha o poder e a função da comunicação. Exato. Os profissionais nunca podem fazer o raciocínio contrário, de trás para frente. Então, assim, você adivinha tudo que ele quer, você não expõe ele, você vai lá e já deixa ele apertar a campainha, por isso que ele tá assim. Não, gente, isso é um raciocínio de trás para frente. Pensa do comportamento, né, do antecedente, da resposta, do que está reforçando. O sentido é sempre esse, né? É isso mesmo. Lu, você acha que tem mais alguma coisa para a gente acrescentar da rigidez? Você gostaria de pontuar? Quer colocar da arte? Isso, eu estava lembrando agora disso, da arte terapia, porque estamos aqui no Tearteiro, né? E aí eu até nem sabia, gente, da arte terapia. Eu já tinha conhecido musicoterapia. A Lu vai falar aqui um pouquinho pra gente dessa diferença, Lu. Como que é? A arte terapia, ela é uma especialização. É um profissional especialista nisso. Ele fez uma especialização em arte, tá? O que a gente, por exemplo, a nossa roda de conversa aqui no Tearteiro, que incluiu 4 clínicas que usam a arte, a gente fala que é a arte como meio na terapia, tá? A arte como materiais, como resposta, como reforçador, regulador nas terapias. Por quê, gente? A arte, ela é expressão.
nós não podemos represar isso, né? Então, um paciente quer cantar, um atendido quer tocar, um atendido vê a tinta, os olhos brilham, ele sorri, ele começa a fazer uma pintura. Né? A gente não pode dizer, não, peraí. Vamos parar. Vamos guardar parar, o guache. isso. Vamos guardar o guache. É expressão, né? Então, ontem a gente explicou muito como a gente usa a arte motiva, a arte incentiva, a arte proporciona que eles descubram os potenciais deles, a arte relaxa. Às vezes as sessões estão tão pesadas, e a gente entra ali com uma técnica de arte, um teatro de fantochinho, uma contação de história, e a criança já relaxa. E tem também toda a parte de programa, né? A gente não pode esquecer disso. Então, se a gente está treinando ali contato visual, imitação, apontar, a gente vai incluir tudo isso do programa naquela sessão que surgiu um conteúdo artístico, houve uma expressão artística. Muitos deles vão fazer disso profissionalização, isso que eu acho fantástico, se descobrem, né? Então, montei uma banda, estou fazendo guitarra fora, mas existe, a gente queria deixar claro que sim, existe a arte-terapia. Né, onde é uma sessão completamente pautada em cima da arte. É diferente do que as expressões artísticas que a gente tem no campo terapêutico, que pode ser na sessão da TO, pode ser na sessão da fono, pode ser na sessão do educador físico, né, na sessão da psicóloga. Então, a psico ela acaba tendo um repertório maior por ela conhecer a interpretação de desenhos, tudo que um desenho quer dizer, as cores, mas a expressão artística ela pode acontecer no campo terapêutico, isso que precisa ficar claro. Sim. E para a gente voltar aqui para o nosso podcast, ela é muito importante para a flexibilidade. Isso, né? É sensacional. Uma ótima ferramenta para trabalhar esta rigidez, esse Sim, cérebro que só enxerga de um jeito, né? Mirela, você sabe que até os terapeutas têm medo? Eles falam para mim, ai, e se ela pedir guache de novo? Porque a sobrancelha não saiu tão fininha como ela queria. Lu, ela chorou tanto porque o pincel era grosso. Então, na supervisão, eu escuto isso. Eu falo, calma. É verdade. Calma, vamos tentar pintura de novo. É isso mesmo. E é trabalhar esse imprevisto, né? Então, assim, às vezes a tinta cai. O desenho todinho pronto, a tinta cai. Às vezes ele tá correndo na sala de espera para ir mostrar a pintura para a mãe, ele cai e rasga o desenho. Né? Então, assim, a arte, ela tem muito essa questão do imprevisto. No teatro, nem sempre a fala vai sair como ele ensaiou. Na dança. Sim. Então, assim, essa desconstrução da arte, todo artista fala muito nisso, né? Uma desconstrução para construir é sensacional para trabalhar a flexibilidade. Então, assim, terapeutas, incluam expressão artística dentro das sessões. É um campo muito rico para você ir trabalhando isso de várias formas, né? Uhum. A gente, aqui tá demais, sério, porque você passa pelos corredores, aí você vê esses autistas todos empoderados, assim, que provavelmente em muitos ambientes eles eram os encorujados, os que estavam excluídos, não pertenciam. Mas aqui é sobre eles. Então, assim, com o colarzinho de girassol, colarzinho do autismo, e indo para suas banquinhas, cada um apresentando. Cara, eu tô do lado aqui de um show de talentos aqui atrás. O pessoal soltou o gogó aqui ontem. Cantaram. Foi demais. Eu filmei boa parte. Foi muito lindo. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. E é um apoio muito grande, um reforçador para nós, quanto mães e pais, para entender. Um convite, de novo, para olhar para as potencialidades dos nossos filhos. O que será que pode ser legal para ele? Porque a gente tenta tanta coisa. Às vezes, você faz uma faculdade, você acaba trabalhando com outra coisa. Você está num emprego, aí você tem que ir para outro. Você pensou em mudar numa cidade, você está em outra. Uhum. Você não queria ser mãe naquela hora e veio um filho. Tantas coisas que a gente vai experienciando, né? Mas a gente tenta muitas vezes até dar certo. Uhum. Mas parece não é oportunizado essa quantidade de tentativas para criança atípica. Uhum. Porque já, assim, não consegue, não, isso... Não, vamos tentar. Uhum. Vamos tentar, né? Até descobrir algo que seja interessante. Uhum. Porque, cara, a terapia a motivação tem que ser, assim, o suporte, a base. Base. Não, nem sempre é fácil. E o que eu acho que a gente precisa aliviar as pessoas, mães, terapeutas, é que às vezes parece que a gente tem a receita do sucesso, sabe, Mi? A gente não tem. Não.
tá? Então, assim, essa semana eu tive uma frustração muito grande. A gente está programando uma saída social com os adolescentes, né? E tem um deles que é muito rígido e a gente está tentando há 4 semanas. Os pais estão muito mexidos com isso, então, assim, entregam essa expectativa em cima da gente, né? Então, a tia fulana vai conseguir, a fulana vai conseguir. Bom, agora a Lu vai conseguir. Essa semana você fala com o Pedro, ele tem que ir pro boliche, né? E eu sentei e fui conversar com ele. Tem 2 minutos para mim? Ele já deu uma estranhada, porque ele estava na sessão com a terapeuta. Tenho, tia Lu, tenho. Eu conversei com ele, ele disse para mim, não vai adiantar. Eu já sei o que você quer falar. Falei, é mesmo, Pedro? Falei, a gente queria muito que você fosse no boliche, vai ser muito legal você conhecer o pessoal da clínica, os outros meninos, as outras meninas. É um projeto novo desse ano e tal. E ele olhava para mim e ele dizia, não vai adiantar. Porque eu não posso faltar na minha aula. Isso é uma coisa que não vai acontecer. Eu já falei. Para eu faltar é só quando alguém morrer, tipo meu pai e minha mãe. Então, quando você fala para mim, falta na aula e vamos no boliche, na hora eu penso nisso. É só quando meu pai e minha mãe morrer. É uma coisa muito séria. E boliche não é uma coisa muito séria. Eu não vou faltar na faculdade para ir pro boliche. E aí eu disse para ele, ok, eu compreendi, a gente tem que respeitar a sua vontade, você tá certíssimo. Falei, eu sou super transparente. Falei, eu vou mandar uma mensagem agora pro papai e pra mamãe, tá bom? Porque eles estão me pedindo para conversar com você. Então, tudo bem? Não vamos, tá? Não vamos pro boliche. A terapeuta falou que o alívio que ele sentiu foi tremendo, porque ele tava ali, a gente há 3 semanas, angustiado, sabe, começando a brincar, mas não de forma tão direta. Quem foi mais direta fui eu, né? E ele falou que ele estava sentindo um peso de frustrar todo mundo. Ele falou, eu sei que eu estou frustrando todos vocês, mas eu não vou. Né? E aí eu passei isso para os pais e eles falaram, Lu, às vezes a gente faz uma tempestade num copo d'água, né? Tá tudo bem mesmo. É mais a minha vontade de ver ele junto, de assistir os vídeos, as fotos que você vai postar, do que a vontade dele. Eu vou ter que respeitar a vontade dele. Sim. Né? Então, assim, esse é um dos casos que a gente tem, assim, de rigidez hard mesmo, tá? Então, isso é para mostrar para vocês que não é o tempo todo que a gente experimenta o sucesso. Ai, que legal, lá dá tudo certo. Não. Com certeza não. Não, é muito grito quando a folha rasga, é muita desregulação quando algo sai do imprevisto. Adultos, né? Eu não tolero atraso, então ela disse que a sessão era às 16 horas, já são 16h07. Né? Não pode ter um imprevisto do lado de dentro da sala. Então, eu acho que isso tranquiliza as pessoas, Sim. porque elas ficam muito naquela expectativa. Deixa eu ver o que a Lu faz, deixa eu ver o que a Mirella faz com o filho dela. E é difícil, gente. A rigidez, nós temos que ser sinceros. É muito difícil e muitas vezes você vai preparar, adaptar esta pessoa para trabalhar, para viver na sociedade, mas por dentro ela vai continuar rígida e quando ela tiver a oportunidade, ela vai fazer tudo dentro da rigidez dela. Exato, é isso. Então, o Arthur, eu consegui muita flexibilização com ele, porque eu tenho que ficar modelando. Se eu soltar, volta, porque o funcionamento basal dele é rígido. Vai ser alinhar as coisas, vai ser ritualizar, vai ser criar sequências, categorias. É isso. É o jeito é o funcionamento do cérebro dele. Não é instintivo buscar o diferente, né? Então, ele é assim. E o meu marido é isso. Ele fica preso nos rituais dele. Então, é um desafio para todo mundo, né? Mas não digo para desestimular, a gente tem que tentar, a gente consegue resultados, né? Mas entender que não existe isso de acabar com a rigidez, né? E aí, se a gente entende que isso é cerebral, aí a importância da gente sempre incluir habilitação neuropsicológica, estimulação neurocognitiva, pensar em exercícios, em jogos que façam uma construção para este cérebro se tornar cada vez mais abstrato, cada vez mais pensamento, raciocínio lógico dedutivo, pensamento antecipado, que ele consiga fazer a previsibilidade, que ele consiga entender qual é o fim daquilo. Então a gente brinca muito, coisas muito fáceis de fazer, né? Se tá de dia, logo não está de... Então eles falam, de novo a gente vai brincar de logo, porque o logo é muito essa questão da dedução.
né? Para poder compreender ditado popular, para poder ficar mais abstrato, para poder ficar solto do concreto. Então, eu não preciso mais ter 4 lápis para saber que são 4. Eu fecho meus olhos e eu sei o que é 4. Eu fecho meus olhos e eu sei o que é um elefante. Então, quanto mais uso do pensamento operante, melhor é. Perfeito. Obrigada, então, Lu, por este bate-papo, meu amor. Teremos muitos outros ainda, porque assunto não falta, não é mesmo? E vocês fiquem ligadinhos nos próximos episódios. Já se inscreva no canal para não perder nada do que tá por vir. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada, Mi.